Amém. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, o livro de Marcos, capítulo 4. Vou tentar ser breve. Vou tentar. 15 para as 11, Jesus. Querida, segura, por favor. Tira o telefone do meu bolso, assim ele não fica me incomodando com o horário. Marcos, capítulo 4. Não abri a minha em Mateus. Marcos 4, versículo 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa. Popa é a parte de trás do barco. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode continuar. Capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Garazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia. Nisso Jesus disse: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera em relação ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse da terra dele, do território deles.
Quando Jesus estava entrando no barco, saindo, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com Jesus. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Paizinho, Espírito Santo de Deus, nesses poucos minutos, leva-nos, Senhor, a ter um entendimento, que a Tua palavra tenha revelação para a nossa vida, para nossos dias. Cada irmão, cada irmã, eu aqui, todos nós estamos vindo de uma proposta, de uma casa, de um lar, de uma situação, de um conceito, de uma vida. E eu sei que o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu sei que o Senhor tem a palavra que nos renova, que nos restaura. E Pai, faz-nos hoje algo novo. Pai, temos declarado desde o início deste ano como o ano do recomeço. Recomeça, Pai, em nós. Talvez, Pai, eu como alguns possamos dizer: mas eu já conheço essa palavra. Espírito Santo, revivifica-nos na Tua palavra, para que possamos estar no cerne, no centro, no âmago da Tua vontade. Faz isto, Pai, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos nestes dias, começamos quinta-feira, 100 dias, faltam 100 dias, meus irmãos, faltava, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, faltam 96 dias para terminarmos o nosso ano. Pode ser que tenha sido o mais difícil ano da sua vida, ou até aqui o pior, ou até aqui o mais desafiador, ou até aqui, tudo que você escreveu lá no começo do ano: eu quero fazer isso. Você não conseguiu executar nada. Eu quero te dizer uma coisa: a segunda casa, o ano não acabou. A segunda casa será maior, será melhor. O Senhor tem algo novo. Não é uma força de expressão, é fé. Fé do que nós temos vivido, presenciado. Neste ano, esses últimos, talvez um mês e meio, fomos tão atentados, tantas tribulações. Dá para dizer diariamente as dificuldades, as batalhas. Fizemos um ano, o aluguel da igreja, por exemplo, as dificuldades. O Senhor sempre cumprindo no limite. E veio a proposta de aumento. Sabe quanto de aumento, irmãos? 33% de aumento do aluguel da igreja. Falei: Senhor, a obra é Tua, Tu sabes das dificuldades, Tu sabes que nós não temos, ou o Senhor vai mandar. Este é o cenário. Não vou deixar de cumprir os meus compromissos, porque eu sou cristão. Eu sou cristão. Veio ao meu coração a seguinte frase: quanto vale uma vida? Pense você, quanto vale uma vida? Deus enviou Jesus, deu Jesus para morrer naquela cruz. Eu olho para meus filhos, e só você, quando for pai ou mãe, com todo respeito, você vai poder viver isso e dizer o valor que tem o seu filho, a sua filha. Quando peguei pela primeira vez meu filho no colo, eu pude entender o amor de Deus por nós, de uma forma tão completa. Não que eu não entendia, mas de uma forma tão completa.
quanto vale uma vida? Eu falei, Senhor, comecei a orar, a interceder, e fiz apenas uma ligação, fiz uma conversa, não foi nem com os proprietários daqui. Eu falei, o propósito da igreja, por que nós estamos aqui, e quem nós somos e o que nós desejamos fazer. Talvez a pessoa que estava me ouvindo ela foi muito educada, ela poderia ter falado assim, e eu com isso? Ela respondeu assim, pastor, eu vou conversar com os proprietários, tá bom? Eu falei assim, e eu vou orar por você e pela sua casa. E veio a resposta. Veio a resposta na quinta-feira. Pastor, pode manter o mesmo valor do aluguel por mais 12 meses. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quanto vale uma vida? Eu estava pensando nisso, quanto vale uma vida? Vou fazer um resumo rápido aqui. O tempo já foi. Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, orando, pregando, compartilhando. Em determinado momento, à noite, cansado, ele entra no barco e fala, vamos atravessar para o outro lado. Mais ou menos 10 quilômetros, num barquinho que não tinha motorzinho, não era essa coisa moderna como nós temos hoje, era no braço. 10 quilômetros de distância. Em determinado momento, o mar começou a ficar furioso, de uma forma anormal. Uma forma anormal, ao ponto de entrar água no barco. Aquele barco ia a pique, ia naufragar. E Jesus deitado, dormindo. Jesus estava exausto, certamente, dormindo. E os discípulos desesperados. Do outro lado, tinha o quê? Uma cidade gentia. Um povo que não adorava a Deus, não eram pessoas que adoravam ao Senhor, não eram judeus, eram gentios. Pessoas que amavam comer porcos, os judeus não comem porco. Amavam fazer sacrifício a ídolos, principalmente sacrificando porcos e outros animais. Fico imaginando, neste cenário, o que Jesus teve na mente para querer ir para o lado de lá. E me coloco na posição dos discípulos. A gente estava bem lá, à noite era só pousar ali, sossegado. Jesus entrou no barco para atravessar. Estamos pegando esse vendaval para ir para o lado de lá. O que tem do lado de lá para nós? Nada. Imagino a mente dos discípulos, inquietos. Vamos morrer aqui no mar por alguma coisa que nós nem sabemos que Jesus quer fazer do lado de lá. Mas eu estou no percurso. E acordam Jesus, chamam Jesus para a situação. Tem algumas chaves que eu vou falando para você e você vai guardando no seu coração. Chame Jesus, convide Jesus para o centro do seu problema. Quantas vezes você tem problema, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu vou dar um jeito. Ei, calma lá. Tem uma expressão em inglês que fala, hold your horse. Segura seus cavalos, dá um tempo. Ei, para. Você falou com Jesus? Já começou, pôs Jesus no meio da história? Eles colocaram Jesus, e Jesus acalmou o vento, acalmou o mar. Atravessam. O que tem do outro lado? Um lugar meio que desértico, feio, com um cemitério, quase que a borda, onde eles desembarcaram, escuro. Imaginando eles descendo do barco com Jesus e ouvindo um grito de um homem gritando, correndo, esbaforido, pelado. Literalmente a cena do
inferno, né, irmão? Imagina, à noite, você vai descer do barco e você ouve uma gritaria, uma pessoa correndo na sua direção, pelado, desesperado, correndo, com pedras na mão. É isso que, esse foi o boas-vindas que Jesus e os discípulos receberam na cidade que eles estavam atracando. Quanto vale uma vida para você? Segunda coisa, quanto vale uma vida para Jesus? Uma vida, a palavra fala que vale mais que o mundo inteiro. Jesus, não importa o que custe, Ele vai mudar o caminho, Ele vai criar um caminho para alcançar aquele que Ele ama, para levar a salvação. Nós não sabemos o propósito, nós não sabemos a estratégia. Uma coisa eu sei. Agora que nós temos a história do começo, do meio e do fim, a gente entende por que Jesus foi até a terra dos Gadarenos. Quanto vale uma vida para Satanás? O diabo, ele domina as pessoas. E aqui, no capítulo 5, versículo 2 em diante, a gente começa a mostrar a possessão daquele homem. Possesso por uma legião. Quem não tem conhecimento, legião vem do Império Romano. Uma legião são 6.000 soldados preparados, e dentro dos soldados tem as variedades, tá? Eu fui ex-militar do exército. Dentro dos 6.000 soldados tem os especialistas em flecha, em arco e flecha, especialista na guerra da espada, o especialista nisso, o estrategista. Cada um tem uma responsabilidade dentro da legião. Muitas guerras você manda uma legião, vão 6.000 homens. E aquilo, quando chega, impõe terror, respeito, medo. Imagina uma legião na vida deste homem. O diabo leva as pessoas para o ambiente mais hostil, mais vil, mais impuro, mais nojento, funesto possível. Ele estava onde? Um cemitério. O que ele se alimentava? De tudo aquilo. Ele está tentando se matar, ele se cortava. Vamos prender ele para ver se vários homens acorrentavam ele, vários homens para tentar segurá-lo, acorrentando ele. Saíam, o que ele fazia? Quebrava as correntes. Um homem normal não conseguiria fazer isso. Impunha medo. A família dele devia ter vergonha. Ele desesperado, se tornando um homem violento, atormentando a tudo e a todos que passavam por ali. Por isso que ele tinha que ser afastado da sociedade. Situação de quem é possesso. Para Jesus ele tem valor. Para o diabo, ele queria usar ele ao extremo para trazer medo para aquele lugar, para aquela cidade. E a sociedade queria ele o mais distante possível. A sociedade colocou ele afastado do convívio social, afastado para que ele não voltasse, acorrentou. Quem acompanhou o texto, no final, quando Jesus expulsou e Jesus permitiu que aquele demônio, aquela legião fosse para aqueles porcos, e muitos indagam por que Jesus conversou ou permitiu isso. Por vários motivos. Mostrar o poder de Deus para aquele povo, que ele era o Filho do Deus vivo. Mostrar que aqueles porcos não tinham valor, e para o diabo, um homem tem o mesmo valor que um animal, que um porco. Ou seja, assim como eles estavam naquele homem, eles podiam estar naquele porco. Vários os motivos que o Senhor Jesus fez isso.
para trazer entendimento para aquele povo da diferença do ser humano com o animal. O diabo, como o diabo faz, como o diabo atua. E aí a gente começa a entender o que Jesus faz por nós. O que Jesus fez por aquele homem. Jesus libertou aquele homem da escravidão. E ele devolveu a ele o quê? Dignidade. Aí eu paro para pensar. Jesus foi até ali, encontrou aquele homem que quase que podia dizer que nem era um homem, com a mesma palavra que Jesus mandou acalmar a tempestade, a variedade da palavra, ele disse para aquele homem, aquietar, esvaziar. Deus mandou aquele homem se esvaziar, expelindo toda a legião que estava nele. A importância de que não tem como, no mesmo recinto, no mesmo ambiente, no mesmo ser, ter duas propostas. Aquele homem foi limpo, liberto, esvaziado daquela legião. E a partir dali, ele voltou a ter o que? Vida. E eu começo a pensar no que Jesus fez. Ele foi até ali, não foi bem quisto. Quantas pessoas estavam esperando Jesus ali? Ninguém. Um endemoniado. Depois, Jesus ficou ali, as pessoas correram, os porcos morreram, e não sei o que e tal. E vem o povo, preocupado com quem? Com os porcos. O povo preocupado porque os porcos morreram. Se assustaram com isso, se indignaram com isso. A sociedade está mais preocupada com as coisas, com os bens, com os porcos, do que com uma vida. Uma vida que é salva, uma vida que é convertida, uma vida que é transformada. Jesus colocou o homem de volta à sociedade. Ele andava nu, não anda mais nu. Ele titubeava em dois pensamentos. Numa hora que ele chega, ele se prostra diante de Jesus, e outra fala, me deixe, não me atormente. E agora não. Jesus está indo embora e ele pede para seguir Jesus. Ele não podia viver em sociedade, e agora ele é enxertado, ele é inserido novamente no meio social, no meio das pessoas. É isso que Jesus fez. É isso que ele faz. Ele continua sendo o mesmo. Jesus deu a esse homem, no final desse percurso, uma missão. Uma missão. Vou ler aqui. Versículo 18. Coloca lá, Enzo, por favor. Versículo 18 de Marcos 5. Quando Jesus estava entrando no barco, de volta. Por que de volta? Jesus foi para lá, uma cidade gentil. Interessante que essa cidade ela participava de um grupo de 10 cidades de gentios, chamada Decápolis. 10 cidades, que todas elas eram ímpias, não adoravam a Deus. E destas cidades, esta de Gadara, Jesus entrou, curou, libertou um homem. Quantos? Um. E toda a sociedade veio e, melhor você ir embora. Em outras palavras, vai nessa, senão o couro vai comer. O tempo vai fechar. Você não é bem-vindo aqui. Olha que interessante. Jesus na cidade não era bem-vindo. Por quê? Porque ele libertou um homem. É lógico isso, irmãos?
Ele foi lá, libertou um homem, tirou um homem que andava no cemitério, se portando nu, falando de tudo, limpou ele e ele se tornou um homem novamente inassociável, curado, transformado. E a sociedade está preocupada por quê? Com os porcos. Não, sai daqui, nos deixe. Jesus não falou nada, foi para o barco, e entrando no barco, o homem que foi alcançado por Jesus voltou e suplicou o quê? Deixa eu ir com você, deixa eu ser um seguidor seu. Quando Jesus te alcançou, você lembra? Você lembra quando você ouviu a voz de Deus? Talvez você lembre o dia. Você lembra como você vivia? Você lembra como você foi transformado? Você lembra das mazelas de vida que talvez nós tínhamos? As coisas erradas que eu fazia? Eu tinha muitas das vezes até o conhecimento, até sabia que era errado, mas eu não tinha força e praticava o mesmo assim o erro. Andava de acordo com o que eu pensava na minha mente, deu na mente, como diz o jargão popular, deu na telha, ele fez, eu fazia. Talvez você não fosse diferente. Até chegar quem? Até chegar Jesus. E quando chegou Jesus, tudo mudou. Foi da noite para o dia? Foi, Lagoinha? Me ajuda a pregar aqui. Não. Por que muitas das vezes nós queremos que as pessoas mudem da noite para o dia? Por que eu fico julgando, condenando? Fulano não é assim da noite para o dia. Onde nós estamos vivenciando o amor ao próximo? Quanto vale uma vida para você? Quanto vale uma vida para você? E aí eu fiquei pensando. Jesus entrou no barco, mandou aquele homem. Pode o próximo, versículo 19. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você. Aqui que Jesus falou o seguinte, meus irmãos. Sua família tinha vergonha de você. Quem conhece melhor você do que a sua família? Ninguém. Só eu. É isso que Jesus está falando. A sua família sabe que você estava numa situação horrenda. Sua família sabe que você estava endemoniado. Sua família sabe que você estava acorrentado, que você vivia se cortando, tentando se suicidar, tentando isso, tentando aquilo. A sua família sabe. Quem é a primeira pessoa que vai testemunhar a mudança de vida em você? A sua família. A sua família. Então, volta para casa. Volta para a sua área social. Volta para o seu convívio social e para a sua família e anuncia o que você tem vivido. A novidade de vida, o recomeço que eu estou fazendo na sua vida. E aí eu fiquei pensando, a minha pergunta do início começa a se concluir aqui. O que Jesus foi fazer na terra dos Gadarenos? Foi salvar uma pessoa. Uma pessoa. Na casa que a pessoa foi, Jesus saiu, mas Jesus estrategicamente não foi ali apenas para salvar aquela pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, você está com o seu celular aqui? Quase todos devem ter um celular, né? Pega ele na mão. Vou pegar esse aqui como se fosse o meu, tá bom? Vou simbolizar o meu celular aqui. E aí eu pego para esse celular e falo o seguinte. Jesus, eu vou falando e você vai repetir comigo agora. Jesus me alcançou. Tomou café hoje, irmão? Vamos lá, de novo. Jesus me alcançou. Estrategicamente, Ele está me colocando para anunciar
aos meus amigos aqui do celular, a todos que me conhecem do WhatsApp, a todos que dão like nas minhas fotos, o quanto Ele fez por mim. É fácil você fazer isso? Foi isso que Jesus fez aqui. Vamos contextualizar. Gostoso, né? Você tira a foto, você dá uma selfie, uma imagem bonita e tal, e todos dão um like. Os influenciadores, o mundo social, das mídias sociais, o mundo dos relacionamentos. Qual era o relacionamento deste homem? Toda a sociedade conhecia ele, não conhecia? O louco, o débil mental, o possesso de demônio, aquele que vive acorrentado. Quantos conheciam ele? Possivelmente toda a cidade, pela fama má dele. Estratégia de Jesus, só. Ele vai ser a minha semente. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook naquela época. Mas Jesus sempre foi estratégico. Preciso alcançar essa cidade. Mas a cidade não quer nem que eu fique aqui. Se eu entrar aqui, vou ter problema. Então o que Jesus fez? Jesus alcançou este homem e falou assim: você não pode ir comigo, fica aqui. Compartilhe o que eu fiz na sua vida, com a sua casa e com todos que estão em volta de você. Será que Jesus não fez a mesma coisa conosco? Será que Ele não nos salvou com uma missão? Qual tem sido a sua missão? A minha missão? Mas talvez a dificuldade é o nosso derredor, são as nossas testemunhas. Hebreus 12:1 fala sobre isso. E nós, ao derredor, cheios, estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Hoje talvez mudou um pouquinho, mídias sociais e todas as formas, são testemunhas. E aí dentro dessas testemunhas que nos conhecem, o que elas dizem que nós somos? O que elas dizem que nós fazemos? Como eu tenho vivido? Meus irmãos, no começo, alguns olhavam para mim e falavam assim: ô, você está virando santo, hein? Santarrão. Agora você vai para a igreja mais de um dia. Eu vou para a igreja uma vez por ano. Você vai para a igreja uma vez por semana. Quando eu ia terça, quinta e sábado, domingo, a frase é ela: já levou a cama para a igreja? E aí? Quando eu ofertava na igreja, eu dizimava na igreja, já deu seu dinheiro para o pastor hoje? E eu continuei firme. É um processo, e como eu continuei mudando, o Senhor foi me transformando, me renovando, pecados, falhas, celeumas que eu tinha dentro de mim foram sendo dizimadas, perdidas, arrancadas, através do poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que também acontece com você. Está acontecendo conosco. Nós cristãos temos que ter uma plaquinha: estou em reforma, estou em obras, estou em construção. Nós não estamos prontos ainda. Mas eu sei, mas eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Somos transformados de dia em dia, até o momento de sermos dia perfeito. A palavra fala: Deus olhou para o mundo, não viu um justo, e enviou Jesus para ser justo, como justo justificarmos, morrer em nosso favor. Mas o versículo continua: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo o que tem nos atrapalhado. Versículo 1 ainda. Não, versículo 1. O que tem atrapalhado a sua conduta? Quando você pegou esse celular,
O que talvez impeça você de compartilhar e convidar todo mundo? Fala assim, olha, eu queria dizer um versículo, uma frase de Deus para você. Toma, receba. O que te impede de mandar para todos? Livre-se disso. Livre-se disso. Ah, mas determinado momento mudou. Um outro ciclo entrou na minha vida. Pessoas passando por dificuldade. Você vai na igreja, né? Eu sei que você vai sempre. Ora pela minha mãe. Opa, não sou mais aquele careolatra, não sou mais aquele carola, não sou mais aquele... Ora pela minha mãe. Está passando por dificuldades. Quantas pessoas que te acusavam e hoje, ora por mim quando você for lá, leva meu nome, ora por mim. Aconteceu isso com você já? A fase começa a mudar. Você começa a ser uma pessoa que começa a refletir a glória do Senhor. Porque você começa a abandonar o que te atrapalha, começa a abandonar o pecado que antes te envolvia e hoje você não quer mais saber desse pecado. Você começa a viver em transformação de vida. Eu era um velho homem, não tem mais valor, não tem mais importância, não tem mais poder sobre esse novo homem. Isso não mais nos acorrenta. E se o pecado não mais me acorrenta, agora eu vivo pela graça de Deus. Pela graça. E eu não vivo mais por mim. É Cristo que vive em mim. Lembra que eu falei de nos esvaziar? Aquele homem tinha uma possessão maligna, ele se esvaziou. E agora ele foi cheio do poder de Deus. O poder da palavra de Deus transformadora. E agora ele falou, olha, Deus me cura. Jesus veio e me transformou. Eu era um endemoniado, hoje eu sou um homem que ando vestido, sei o que é certo, estou procurando dia a dia me melhorar, dia a dia caminhando no propósito dele. Você não quer fazer isso também? Você não quer ser como eu? Você lembra como eu era, você me conhecia. Olha como eu estou hoje. Quem fez isso? Jesus. Ele pode fazer com você também. E ele começou a fazer isso. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O Senhor tem propostado para você um objetivo maior. Não é somente para mim, é para todos nós. O que é corpo? É unidade. A mão tem uma atividade, a perna tem outra, o braço tem outra, o ombro. Um torcicolozinho que eu estava aqui assim esses dias, ainda estou perdendo, me fazia virar assim, ó, parecia um boneco de Olinda. Eu virava assim, ó. Um torcicolozinho dominou o corpo inteiro, não conseguia nem virar o rosto. Somos um corpo em Cristo, Cristo é o cabeça. E como corpo nós temos um propósito, temos uma missão. Oh, aleluia. Grande dificuldade, meus irmãos. Quero concluir. Vamos ficar de pé. A grande dificuldade, porventura, que nós temos, muitas das vezes, não é o fato de nós entendermos que nós fomos alcançados por Jesus. A grande dificuldade, muitas das vezes, vem do fato de eu achar que Jesus veio só para me salvar e ponto. É forte que eu vou falar, mas se o evangelho veio só para mim e para em mim, é algo infértil, medíocre. Nós temos que entender que em Cristo, quando fala que rios de água viva, vamos lá, Lagoinha, o que a palavra fala? Rios de água viva fluirão, da onde? Vamos lá, rios de água viva fluirão do meu interior. O rio de água viva entrou em você? Amém? Quem tem o rio de água viva em si? Mas por que ele não está fluindo? Ele está parado? Ele precisa fluir. A palavra de Deus é viva, meus irmãos. Você pega de Gênesis, Apocalipse, ela se interage, ela se intercala, apontando para a salvação, apontando para o Senhor, apontando para o céu. Não é para mim, para você, é para todos. Todos. Foi para o gadareno, endemoniado.
não tinha nem nome. Você pode falar assim: mas isso não é para mim, eu sou fraco, eu não sei direito. Sabe que a grande dificuldade é que nós amamos de palavras, mas não de obras. Vou chamar minha esposa aqui, vem cá, querida. Uma coisa é eu amar e falar: você é linda, você é isso, você é aquilo, preciosa, tem abençoado minha vida. Uma coisa é eu falar, só que eu preciso que a minha prática seja superior ao que eu estou falando para ela. No serviço, no apoio, no suporte, na prática do dia a dia, suportando os momentos de fraqueza, ela, levantando ela. No emprego, nas áreas em que eu estou atuando. Não dá para eu dizer que eu sou cristão e estou roubando, talvez seja forte, mas estou extorquindo. Dá para dizer que eu sou cristão e estou roubando o tempo do meu chefe. Mas o meu chefe, ele não merece, ele me paga pouco, então eu sou contratado para trabalhar 8 horas, vou trabalhar 6 e o resto... Na minha família, eles olham para mim como uma pessoa realmente que eles querem estar próximo, precisam aprender mais de mim. Ame não de palavras, mas de ato. Perdoe não de palavras, mas de ações, de atitudes. E ao invés de fazer, haja. Alguém vai falar de Jesus para ele, que seja você. Alguém vai orar por ele, que seja você. Alguém vai fazer jejum, vamos jejuar por 100 dias. Para quê? Para que as vidas sejam salvas, libertas. Começa na minha casa, nos meus familiares, Senhor, nos meus vizinhos. Mas isso tem que estar no seu coração. Jesus saiu daquela cidade, que ninguém queria mais ele. Depois de um tempo entre 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, Jesus fez o quê? Voltou. Mateus 7, 31. Marcos 7, 31. Vou virar uma página. No meu caso, 2. Versículo 31 fala assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia. Pelo outro lado, ele entrou na região de Decápolis, uma das 10 cidades que eu mencionei. A cidade do Gadareno era uma delas. E algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando. E o que aconteceu ali? Ele já era conhecido. Opa, é Jesus, ele cura, ele restaura. Deixa eu trazer aqui. Já mudou o cenário. Era outro lado da cidade. Não era onde ele deixou o Gadareno, que não era mais Gadareno, era um novo homem. E ele começou a trabalhar. Meus irmãos, aquele homem, único homem que Jesus abençoou e libertou ele, foi responsável por evangelizar praticamente uma cidade inteira. Um homem. Estudiosos dizem que talvez foi o primeiro gentil a evangelizar, a pregar Jesus. As cidades foram alcançadas porque conheciam esse homem. E ele começou a caminhar e falar: ei, eu sou aquele, ó como que eu estou hoje. Próximo, Jesus, 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 Jesus. Que tal eu e você tomarmos posse desta missão, deste chamado, deste propósito? Marcos 8, 2 e 3 fala assim: tenho compaixão desta gente. Jesus estava ali falando para mais ou menos umas 10.000 pessoas, porque naquela época não se contabilizava mulheres e crianças, e normalmente tem mais mulher e criança do que homem. Nessas 10.000 pessoas que estavam ouvindo ali, Jesus estava pregando. Pessoas que estavam ali porque ouviram de um homem que estava
no Gadareno há 3 anos atrás, sendo liberto por Jesus. E ocorre a segunda multiplicação dos pães para 4.000 pessoas, 4.000 homens. Essa semente, Jesus estava ali tendo compaixão deles. Essa compaixão de Jesus, ele já tinha antes, quando ele foi lá com os discípulos. É por isso que ele enfrentou um mar revolto, que o diabo sabia do propósito, que ali Jesus ia fazer maravilhas. E ele venceu o mar por causa de uma vida. Jesus quer continuar atravessando o mar por causa das vidas que estão perecendo hoje. Sejamos discípulos de Jesus. Sejamos como esse homem. Sejamos como ele. Estamos no ano do recomeço. Desde o início do ano nós oramos por este propósito. O recomeço de Deus na sua vida. O recomeço de Deus na sua vida ministerial. Não estou falando de 4 paredes. Eu estou falando de você ser uma tocha viva na mão de Deus. Se você tem desejo de entregar panfleto, entregue. Se você tem desejo de dar um like, compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida para uma centena, para milhares de pessoas, faça. Porque quem vai confirmar, quem vai chancelar é o Espírito Santo de Deus. Sabe o que vem no meu coração? Aquele texto. A gente fala muito na hora da oferta. Dai e boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você só pode dar, meus irmãos, aquilo que você tem. Tem como a gente dar aquilo que nós não temos? Não tem. E como eu vou receber de volta se eu não dei? O Senhor te salvou. Você já recebeu essa salvação poderosa. Envie essa salvação. Dê, invista, semeie, semeie. Não importa se a terra está seca, semeie. Ah, mas ele não merece, semeie. Ah, mas ele fez aquilo para mim, semeie. Deu um tapa no meu rosto, dê o outro. Ah, mas ele levou minha camiseta, dê a jaqueta inteira, mas semeie o poder de Deus na vida dele. Ele vai ser salvo, ele vai ser liberto, vai ser alcançado pelo poder de Deus através de você. Amém. Não pense, quem sou eu? Você é um filho de Deus. Ele deu Jesus por você. Você não é qualquer coisa, não, meu irmão. Eu e você somos a noiva, somos a menina dos olhos dele. Nesses dias de jejum, faça uma lista. Faça uma lista das pessoas que você quer orar, que você quer interceder. Senhor, alcança este, alcança este, alcança este, alcança esta. Me dá estratégia, Senhor. E comece a fazer estratégia. Praticar. Você vai levar um doce, se você vai levar um bolo, se você vai visitar, levar um salgado. Ah, aquela pessoa, ela pega sempre o ônibus, se você tem carro, posso te dar uma carona. Pega só o seu cônjuge, vai abençoar. Deus vai colocar no seu coração a estratégia de você ser um instrumento na mão de Deus para a salvação. Deus não nos chamou para ficarmos somente aqui em Lagoinha. Grande para servir, servir ao próximo, servir no que ele precisa. Se importando no detalhe pequeno para se importar no dia a dia dele, na peculiaridade dele, até que ele cresça, até que ele tenha maturidade e ele faça o mesmo que você e todos nós como corpo de Cristo, atuando, e os rios de água viva vai estar fluindo dentro de nós.